Meus irmãos, muita paz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Pedro, Simão Pedro, discípulo de Jesus. E nós vamos perceber que muito do comportamento de Simão, principalmente antes de conhecer Jesus, se aproxima muito do nosso comportamento. E isso é importante a gente saber porque depois ele se transforma na pedra. Ele se transforma naquele que conduziu, num primeiro momento, o cristianismo nascente depois da partida de Jesus. É importante a gente estudar a vida de Simão para observar o processo de transformação que ocorreu em sua alma. E isso nos estimula a acreditar que nós também temos condições de mergulhar nesse processo de transformação e crescermos como Simão Pedro cresceu. Ele nasceu Simão, filho de Jonas. Nasceu na cidade de Betsaida, na Galileia, e foi pouco depois morar em Cafarnaum, onde se transformou num exímio pescador. Ele se dedicava às suas redes, aos seus peixes. Homem muito simples, coração bondoso, mas se irritava facilmente. E quando se irritava, às vezes, ele era muito ríspido, muito enérgico, chegando às vezes a ser violento. Muitos já conheciam que aquela casca grossa que era Simão, dentro era doce, dentro era bondoso. Já se acostumavam com os gritos que ele dava, com os comportamentos impulsivos que ele tinha. E não foram poucas vezes que viram ele sair da raiva para o arrependimento e para o choro em questão de minutos. Ele se emocionava muito facilmente. Simão, ele era muito impulsivo. Ele não conseguia dissimular. Ele não usava o verniz da hipocrisia. Ele se apresentava como ele era. Quando ele acordava e não estava bem, todo mundo sabia que ele não estava bem, sem que ele precisasse falar, porque ele era transparente. Ele colocava nas suas atitudes, na sua fisionomia, na sua fala, o seu estado de espírito. Às vezes, por causa disso, não era bem compreendido. Muitos viam nele como uma pessoa bruta, ignorante. Na realidade, ele era muito impulsivo. Ele não era muito de pensar antes de agir. Também era rigoroso. E Simão tinha uma certa dificuldade em perdoar. Ele tinha dificuldade de perdoar. Tudo isso antes de encontrar Jesus. Porque quando ele encontra Jesus, ele começa a modificar. Não de uma forma instantânea, não. Porque durante o período que esteve com Jesus, ele teve seus momentos impulsivos de agressividade. Depois que Jesus parte, a princípio ele também tem esses momentos, mas depois ele é envolvido por essa fé que transforma. Ele se transformou realmente naquele que conduziu o rebanho, o cristianismo nascente nos seus primeiros momentos. E Pedro estava naquela tarde, naquele dia, a pescar. E ele ouviu os boatos que um Messias havia chegado. E naquela época, na Palestina, surgia Messias todos os dias. Vários falsos profetas, falsos Messias. E Pedro, Simão, ouviu e não deu muita importância. Entretanto, André, o seu irmão, que tinha sido discípulo de João Batista,
fala que esse era realmente o Messias, que Jesus era o Messias, e que na manhã do dia seguinte ele iria falar em determinada montanha em Cafarnaum, na Galileia. E Pedro, Simão, não queria ir, não queria estar. Na verdade, ele não queria se envolver. Mas desde que tantas pessoas estavam falando, aquilo foi incutindo na cabeça dele e ele não conseguiu. Resolveu também ir ver esse Messias que estava chegando. E se direcionou para lá. À medida que Simão ia subindo a montanha, ele percebia cegos conduzidos por familiares, ele percebia aleijados em padiolas improvisadas, sendo puxados por amigos, ele via surdos, pessoas com a epiderme ulcerada a certa distância. A grande maioria que estava subindo aquela montanha era de miseráveis, de doentes, de pobres, de pecadores. E Simão pensava consigo mesmo: mais um que veio para iludir essas pessoas. Será que essas pessoas não percebem que é mais um falso que vem falar de coisas que não vai nos levar para lugar algum? Pensava Simão. Até que ele se aproxima. Tinha uma pedra talhada pela própria natureza, através dos ventos dos séculos, como se fora uma tribuna, um palco, coberta por gramínea verdejante. E eles estavam lá aguardando. Quando Jesus sobe naquela tribuna preparada pela natureza, e todos que estavam a conversar silenciaram, sem que ele desse uma palavra. A sua túnica descia até os pés, da cor de mármore. A sua postura elegante, bela, impunha respeito. Simão, ao olhar para ele, sentiu algo estranho. E ele começa a falar. Começa a falar do reino de Deus. Começa a falar da necessidade da criatura humana se voltar para as coisas espirituais, se desprendendo das coisas materiais. Ele fala do amor como o verdadeiro elixir para todas as doenças do corpo e da alma, como grande ponte a levar a criatura humana às altiplanuras. E quando aquele povo que estava ali, aquela multidão estava embevecida, uma mulher interrompe Jesus. Ele mostra: Senhor, a minha filha está cega. Se o Senhor a curar, eu te seguirei, eu te acompanharei. E todos os olhares que estavam para Jesus se voltaram para aquela mulher com um ar de crítica, como a dizer: como pode interromper o mestre em sua palavra? Simão, com a sua impulsividade natural, toma a criança da mão da mulher, passa a primeira fila e a apresenta a Jesus. Jesus olha para Simão e diz: Simão, eu te conheço desde ontem. Leva a mão nos olhos da criança e diz: filha, em nome de Deus, vê. E naquele momento a menina grita: eu enxergo, eu enxergo, eu enxergo. Todos ficaram atônitos. Simão Pedro, sem saber o que dizer. Naquele momento, quando Jesus desce o seu braço,
A sua túnica roça no tórax de Simão, que sente um frêmito e fica estático. Ele não viu mais nada. Quando ele desperta, ele observa que Jesus não está mais lá, que a multidão não estava mais lá. O que havia acontecido com ele? Simão desce a montanha e parecia não ser o mesmo homem. No dia seguinte ele vai pescar e os seus colegas de pesca nos outros barcos comentavam: que bicho que deu nele. O que aconteceu com Simão? Ele está calado? Não brigou com ninguém hoje? Não esbravejou? O que está acontecendo? Depois daquele encontro, ele não seria mais o mesmo. Alguns dias se passaram e naquele dia a pesca não tinha sido nada boa, não conseguiram pescar nada. E Jesus reaparece e diz: vamos voltar para o mar da Galileia. E ele olha e diz: mas como não tem peixe? Eu conheço esse mar, não tem peixe. Ele diz: vamos. E Simão joga novamente as redes no barco e vai com ele com mais alguns companheiros. E Jesus manda ir bem para longe da praia. Chegando em determinado ponto, Jesus disse: joga a rede no mar, que na realidade era um lago. Pela sua extensão era conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Tiberíades. E quando puxaram a rede, quase que poca de tantos peixes. Pedro ficou exultante. E Jesus disse: Simão, segue-me. Eu farei de você pescador de homens. E a partir daquele momento, Simão passou a seguir Jesus. E ele se encantava com o mestre. Se encantava. Mas continuava com aquela dificuldade que ele tinha de perdoar. Tanto que em determinado momento ele disse: Senhor, mestre, por favor responda. Quantas vezes meu irmão deve pecar contra mim e eu devo perdoar? Até 7 vezes? Observemos o nível de tolerância de Simão. Até 7 vezes, Senhor? E Jesus disse: não, Simão, eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdoarás sempre, infinitamente, todas as vezes que for necessário. E Simão seguia Jesus, bebendo os seus ensinamentos. Muitas vezes, quando Jesus estava em oração, em silêncio, distante, ele sempre fazia isso. Simão ficava olhando Jesus de longe, dizendo: como é belo o mestre. E ele se emocionava. Ele não se achava digno de estar ali. Ele sabia da própria natureza e ele tinha dificuldade em mudar. Ele não se achava digno. Teve um momento que Jesus dividiu os discípulos em dupla para que fossem pregar nos vilarejos da Palestina e marcou o reencontro com todos em Cesareia. Chegando lá, em Cesareia, os discípulos começaram a dar os relatórios. Rapaz, eu vi uma pessoa cega e curei. O outro disse: eu tinha dificuldade de falar e me peguei falando. O outro falou: a minha sombra curou uma mulher. E Jesus olhando,
como um pai observando as crianças que ainda não entenderam a amplitude, a extensão da tarefa que lhes aguardava. E aí Jesus perguntou: onde vocês andaram? O que falam de mim? O que dizem que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Zacarias, outros falam até que o Senhor é Isaías, um dos grandes profetas. E Jesus perguntou: e vocês? O que disseram? E o que vocês dizem que eu sou? E aí houve um silêncio profundo naquele ambiente. Simão se levantou e disse: eu digo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se levanta, abraça Simão e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi sua carne nem teu sangue que falou, mas meu Pai que falou por ti. E de hoje em diante serás Pedro, que significa pedra, a rocha. E nessa pedra hei de edificar a minha igreja. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E tereis as chaves da porta, onde o mal não prevalecerá. E naquele momento Simão ficou encantado, até certo ponto orgulhoso. Deus havia falado por ele. Alguns momentos depois, Jesus começa a falar da ida a Jerusalém. E disseram: com certeza, Senhor, o Senhor será coroado. E ele disse: não. Eu serei preso pelos principais dos sacerdotes. Eu serei perseguido, julgado, condenado, assassinado. Não, Senhor, disse Pedro. Não, Senhor, isso não pode acontecer. Nós não deixaremos. Vamos fugir. E Jesus disse: Simão, cala-te. Satanás fala pela tua boca. Pronto. Coitado de Simão. Simão ficou sem saber. Mas, meu Deus, nesse instante era Deus, agora Satanás. E Simão chorou. E aquela angústia tomou conta do coração dele. E nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Chico, que depois Simão procura Jesus. Senhor, como pode acontecer aquilo? Como o Senhor disse que Deus falava pela minha boca e depois mandou me calar, que era Satanás? E Jesus disse: Pedro, o que aconteceu ali também foi um ensinamento para você e para todos. Para que os meus seguidores saibam que com uma palavra, com um sentimento, com um pensamento, pode alçar as altiplanuras do reino de Deus. Mas também com uma palavra, com um pensamento, com um sentimento, é possível mergulhar nos abismos mais profundos. Pedro, nunca te esqueças de orar e vigiar. E eles vão para Jerusalém. E Jesus prega no templo. E Jesus prega nas ruas, nas praças, até que chega a Páscoa. E naquela quinta-feira da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos para a comemoração da libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. E lá, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro faz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E olha para os outros
com um olhar de crítica, como quem diz: como vocês deixam ele lavar os seus pés? Isso é um ato humilhante. E Jesus disse: Pedro, não queira ser melhor que os seus irmãos. Mas o Senhor é meu mestre, disse Pedro. Eu sei, Pedro, que eu sou seu mestre. Mas eu vos lavo os pés, eu que sou mestre, para que vocês possam lavar os pés uns dos outros. Para aquele que deseja ser o maior, seja o menor. E aquele que quiser ser o Senhor, seja o servidor de todos. Se você não deixar eu lavar os teus pés, não terá comigo. Não, então lave, Senhor. E Jesus lava os pés de Pedro. Naquela mesma noite, naquela mesma ceia, Jesus fala que irá ser preso e ser assassinado. Ele diz: as ovelhas serão desgarradas quando o pastor for preso. E Pedro diz: não, Senhor, eu estarei contigo aonde o Senhor for. Até a morte eu estarei contigo, Senhor. E Jesus diz: Pedro, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Não, Senhor, não, de jeito nenhum, não te negarei nunca. Pedro, eu já orei ao meu Pai por você. E quando você se recuperar, você irá consolar seus irmãos. Pedro, ainda hoje você perceberá que o ser humano é mais frágil do que perverso. E Pedro fica confuso. Ele não podia pensar nessa possibilidade. Ele estava com Jesus há quase 3 anos, todos os dias com ele, vendo tudo o que ele fazia, ouvindo tudo o que ele dizia. Ele não iria negar o mestre de jeito nenhum. Jesus com os discípulos vão para o Getsemane, o Jardim das Oliveiras, e chegando lá, ele pede para que Pedro, Tiago e João fiquem mais próximo dele, um pouco mais à frente, para que ele pudesse orar. E quando ele volta, os 3 estão dormindo, inclusive Pedro. Nem esse momento vocês podem velar comigo. Eu vos afirmo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. E ele vai orar novamente, e quando volta, eles estão dormindo. Jesus, acorde. Chegou a minha hora. E o que é que você quer que eu diga, Pedro? Pai, me livre desta hora. Se eu vim ao mundo por causa desta hora, no momento em que os soldados chegam. E Pedro, impulsivo, pega da espada e corta a orelha de Malco, um soldado do templo. E Jesus diz: Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Porque aquele que fere com a espada, morrerá com a espada. E pede aos soldados: vocês vieram atrás de mim, deixem eles livres. E todos os discípulos saem correndo. E João vai avisar a Maria de Nazaré da prisão de Jesus. Jesus fora levado para o Sinédrio, para ser julgado pelos principais dos sacerdotes, sob o comando de Caifás e Anás. Ele tinha alguns para o defender lá dentro, José de Arimateia e Nicodemos, mas eram poucos, muito poucos. Simão estava do lado de fora no pátio,
E um homem se aproxima dele e diz: eu acho que eu vi você com Jesus de Nazaré. E Simão fez: não, de jeito nenhum. E vai para outro lugar onde estava uma fogueira e lá se abaixa. Um outro homem diz: você estava na montanha quando ele pregou ao lado dele. Você está enganado. Não, não, não. Ele vai para o outro lado. Uma mulher tira o capuz que estava sobre sua cabeça. Claro que você. O seu jeito de ser te condena. Você estava com ele. E Simão diz: não, eu nunca vi esse homem antes. Quando Jesus sai sendo levado e olha para ele. E nesse momento, ouve-se o cantar do galo, que para alguns era o galo animal e para outros era o momento em que no templo se tocava a trombeta para dizer do horário que estava se aproximando da madrugada para a alvorada. Mas o galo cantou. E nesse momento a ficha de Simão Pedro caiu. Ele lembrou quando Jesus disse: Simão, ainda hoje experimentarás que o homem é mais frágil do que perverso. Simão sai correndo dali, desesperado. Ele chora, ele grita: meu Deus, minha alma, tem misericórdia, Senhor. E chora, chora amargamente. Acompanha de longe a crucificação, como todos os outros, exceto João, que ficou perto, junto de Maria, a mãe de Jesus. Todos os outros estavam dispersos, escondidos. E assim foi a sexta, a morte, o sábado, a angústia, a tristeza, a dor. E no domingo, a alegria. Jesus voltara depois da morte para anunciar a vida plena. Mesmo assim, Simão entrou num processo de depressão muito grande. Ele não conseguia se perdoar. Judas não conseguiu por ter traído e se matou. Simão tinha negado 3 vezes e chorava por causa disso e se achava o mais indigno dos homens. Alguns dias depois, ele estava pescando em Cafarnaum. Ele e alguns companheiros. E o mar da Galileia não estava para peixe. E de repente um homem na praia, na areia, diz: joga a rede do lado direito. E ele jogou a rede. E foram mais de 150 peixes. E ele viu que era Jesus. Ele não esperou que o barco ancorasse. Ele mergulha e vai nadando em direção a Jesus. E os discípulos se reúnem ali na praia. E eles sentam e comem os peixes. E já à tardezinha, Jesus, olhando para todos eles, olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? Claro, Senhor, que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Alguns instantes. Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão, já desconcertado, disse: claro, Senhor, que eu te amo. Apacentai o meu rebanho. Pela terceira vez, Simão, filho de Jonas,
Você me ama verdadeiramente? E Pedro, já em lágrimas, diz: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor vê tudo. Por que perguntas se eu te amo? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Simão negou. 3 feridas no seu psiquismo. 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava, para cicatrizar as 3 feridas. E depois Jesus prediz a morte de Simão. Hoje, Simão Pedro, você cinge-te e vai aonde você quer. Mas chegará o dia que irão pegar você pelas mãos e levarão você para onde você não quer ir. Mas Simão, naquele momento, não se preocupou com nada disso. Ele queria aproveitar aquele momento que estava com Jesus. Algum tempo depois, ele cria, juntamente com os outros discípulos, na periferia de Jerusalém, a Casa do Caminho. A primeira casa de caridade e benemerência cristã, onde iria acolher os miseráveis, os doentes, um lugar de caridade e de amor. E muitas vezes, quando elogiavam ele dizia: não, não, não. E pensava: eu neguei o meu mestre. Mas ele havia percebido a importância do perdão, a importância de perdoar. E Pedro, com a experiência dolorosa em sua própria vida, percebeu o benefício de receber o perdão. Certa feita, com João, subiam a escadaria do templo e um homem aleijado olha para ele e pede: me dê uma moeda. E ele diz: amigo, vede como somos. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele homem levanta e começa a caminhar e entra com Pedro e João no templo e todos se encantam. Pedro vai pregar o Evangelho de Jesus. Em determinado momento de sua vida, ele visita todas as células cristãs que Paulo havia criado na sua tarefa missionária, até chegar o ano de 67, em Roma, quando Pedro é preso. E quando ele estava percebendo que a morte seria através da crucificação, ele disse: não, por favor, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. A última visão que Pedro teve naquela encarnação do mundo é a visão que nós temos hoje. Um mundo de pernas para o ar, aonde os conceitos são invertidos, a moral está invertida. Nessa confusão que vivemos, nessa crise que vivemos, típica da transição, porque toda transição é precedida por uma crise, e toda crise traz turbulência. Pedro desencarna. Algum tempo depois, Pedro se encontra em uma instância espiritual. E olha um detalhe interessante. No momento que ele estava crucificado, e esquecendo esse detalhe que é muito importante, no momento que ele estava crucificado, um romano chegou com a machadinha e bateu na testa de Pedro, que se abriu e o sangue desceu. Depois de algum tempo no mundo espiritual, Jesus lhe aparece
E Pedro se encanta: Senhor. E Jesus diz: Pedro, eu vim te buscar para as altiplanuras do meu Pai. Mas antes vamos ali. E Jesus levou Pedro a Roma, em uma catacumba subterrânea, onde os cristãos estavam reunidos, escondidos por causa da perseguição. E Jesus e Pedro ficou sem saber, sem entender porque ele estava ali. E Jesus disse: Pedro, eu trouxe você aqui porque eu quero que você cure aquela criança que está no colo daquele homem. E Pedro olhou para Jesus, fez: claro, Senhor. E quando Pedro se aproxima para curar a criança, que o homem levanta a cabeça, era o soldado que havia batido com a machadinha na testa de Pedro, na crucificação. Pedro olha para Jesus, olha para a criança, olha para o homem, sorri, impõe as mãos e diz: menina, vê em nome de Jesus. E a criança grita: eu estou vendo, eu estou enxergando. E ninguém entende o que foi que aconteceu. E aí uma luz foi subindo dos pés de Pedro, no seu perispírito, iluminando todo o seu ser. E apesar de ninguém ter visto nada, perceberam uma luminosidade que tomou conta do salão. Pedro havia perdoado, havia aprendido a perdoar. Abraça Jesus e os dois ascendem aos planos mais elevados da vida. Muito mais teria a falar sobre Simão. São tantas coisas. Ele se transformou da brutalidade para a sensibilidade, do rigor excessivo para a indulgência, da raiva para o amor. Ele venceu a maior luta que alguém pode travar na existência. Ele venceu a ele. Edificou o reino de Deus no coração. Simão, apacenta as minhas ovelhas. Que Jesus nos abençoe.